Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre uma outra coisa que está tomando o sono dos petistas e esquerdistas em geral e do pessoal da isentosfera aqui no Brasil também, né? O bolsonarismo acabou de ganhar um cargo no Banco Mundial. A nova vice-presidente para a América Latina do Banco Mundial é a doutora Suzana Guerra, que é uma economista muito renomada e coisa e tal. Foi presidente do IBGE no governo Bolsonaro, é casada com um alto funcionário do governo Trump, é muito ligada ao Paulo Guedes, então, ou seja, não é que ela seja uma bolsonarista no sentido que a gente costuma dizer os bolsonaristas aqui no Brasil, fanático pelo Bolsonaro e coisa e tal, mas ela tem essa tendência para essa área, ela tem essa ligação tanto com o movimento do Trump quanto com o movimento do Bolsonaro. E ela se soma ao Ilan Goldfan, que é o presidente do BID, que também foi nomeado pelo Bolsonaro no final das contas, né? E qual que é o problema disso para a esquerda? O problema disso da esquerda é que tem um monte de obras aqui no Brasil, um monte de iniciativas que dependem de recursos do Banco Mundial e do BID, né? São os dois grandes investidores, os dois grandes órgãos mundiais que podem investir no Brasil e tem vários investimentos por aqui. E agora os dois, olha que coisa curiosa, estão sendo comandados por, de novo, dizer que é bolsonarista é forçar a barra, mas para pessoas mais isentas, que não compartilham dessa sede de vingança da isentosfera brasileira contra Bolsonaro, né? E isso pode complicar a coisa para eles sim, tá? Essa notícia foi sugerida por Carmen Lúcia Só Pra Tiraninhos, Spock Direita Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu expliquei para vocês, o grande problema para a esquerda é que até aqui eles estavam muito tranquilos que essa decisão deles de caçar Bolsonaro, de proibir Bolsonaro e coisa e tal, que isso não ia ser contestado por ninguém. Oh, os bolsonaristas não têm a quem recorrer, a gente já tem o STF define tudo, então vai ficar por isso mesmo, não tem ninguém para virar e falar, gente, vocês estão fazendo a coisa errada, né? Coisa e tal. Isso é muito pior do que a punição em si. Você pode alegar que a tarifa de 50% dos Estados Unidos no Brasil não vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença sim, tá? Mas tem esquerdista dizendo que não. Tem esquerdista dizendo que não vai fazer diferença porque o comércio do Brasil com os Estados Unidos é pequeno, não sei o que lá. Tem esquerdista falando, mas mesmo que você considere que vai fazer pouca diferença, ou ainda outra coisa, né? Os vistos para os ministros do STF, né? De novo, é a mesma situação. Mesmo que você considere que nós não gostamos mesmo de ver o Mickey, não quer, vamos conhecer o Amapá agora, vamos conhecer o Nordeste brasileiro, o Maranhão, o Amapá, lugares belíssimos e coisa e tal, não precisamos ir para Nova York. Assim, era melhor antes, né? Que eles podiam conhecer o Amapá antes do mesmo jeito, ninguém era obrigado a ir para os Estados Unidos, mas podia também ir para os Estados Unidos. São coisas diferentes, né? Não estou querendo dizer que o Amapá seja pior do que Nova York ou vice-versa. Eu estou dizendo só que são coisas diferentes, né? Antes ele podia ir nas duas, agora só pode ir numa, né? Mas enfim, embora você possa dizer que essa punição não é nada, não quer dizer nada e coisa e tal, a verdade é a seguinte, a grande punição nesse caso é que está ficando explícito que quem está fazendo merda é o STF, né? Aqui, o pessoal aqui no Brasil estava muito tranquilo com essa história de que não, que vamos processar o Bolsonaro, vamos prender, vamos criminalizar o bolsonarismo, e aí 2026 vai estar tudo tranquilo, vamos ter uma eleição com o Lula com pouca popularidade e não está proibido o Bolsonaro participar. Aí a maravilhosa terceira via vai aflorar. Mas, né, é isso que é isentosfera, estava até salivando, escorria saliva da boca do pessoal da isentosfera. Agora estou chateado, cara, você precisa ver, bicho. A isentosfera tá chateada pra caramba, tá todo mundo puto, culpando o Bolsonaro, né? Porque, lógico, até aqui eles estavam tranquilos, estavam até elogiando o Bolsonaro, porque eles achavam que o Bolsonaro estava fora, carta fora do baralho, a gente tem o STF vai fazer o que a gente quiser, né? Pois é. E aí agora se soma a presidência do Trump lá nos Estados Unidos, né, uma série de outros problemas agora que eles estão tendo, porque, de novo, vários órgãos internacionais agora estão indo para o lado do Trump. E muita gente está vendo isso exatamente por conta do mergulho do Brasil em direção à ditadura. Você querer tirar um candidato da oposição, por mais que você não goste dele, aí o pessoal fala, não, que Bolsonaro é terrível, Bolsonaro é muito ruim, é um idiota, não sei o que. Ok, beleza, ok, você pode ter opinião sobre o Bolsonaro. Deixa o cara concorrer então, se ele é tão idiota assim, ele vai perder a eleição. Qual o problema, né? Aí o cara fala, não, mas não. Por quê? Porque ele sabe que o Bolsonaro vai
vai ganhar a eleição, né? Esse que é o problema da isentosfera, né? Eles sabem que não tem jeito, o Bolsonaro vai ganhar a eleição, então é isso daí, não tem outra alternativa, né? Tem que deixar Bolsonaro, e vai ser 2 mandatos de Bolsonaro, eu quero lembrar para você, né? Então, ou seja, a situação aqui é essa, eles estão vendo que essa ilusão que eles tinham de criar uma narrativa, impor essa narrativa como um consenso social, né? Olha só, condenamos Bolsonaro, avaliamos as provas com muito cuidado, avaliaram porra nenhuma, inventaram um monte de merda lá, todo mundo sabe que não tem nada, né? Isso está se quebrando, né? Então qual que é o caso da Suzana Guerra aqui, né? Como eu falei para vocês, ela foi indicada para o Banco Mundial, então ela vai ser nomeada vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina, segundo fontes em Washington, ainda não é oficial. Isso aqui não era oficial quando foi essa reportagem aqui, que foi no dia 15/7, às 22h23. Hoje já é oficial, ela já vai ser encarregada da vice-presidência do Banco Mundial lá para a América Latina, né? E com isso ela vai supervisionar inúmeros projetos no Brasil que recebem dinheiro do Banco Mundial. É lógico, eu não espero que ela vá agir de forma bolsonarista, segurando dinheiro. A gente não age como os petistas. Os petistas fariam isso. Os petistas vão com uma vontade de cortar dinheiro para pegar dinheiro só para eles e coisa e tal, cortar coisa. Os petistas fariam isso, a gente não vai fazer isso, ela não vai fazer esse tipo de coisa, eu tenho certeza, é uma economista renomada, só que é menos um ponto de apoio que a esquerda tem no mundo, né? É mais um ponto que pode surgir alguma crítica, pode surgir algum questionamento. No momento que o Trump quiser dar uma paulada no Brasil, é mais um órgão internacional que não vai ficar do lado do Brasil, que vai ficar do lado do Trump, né? Ela, como eu falei, ela é casada com Elbridge Colby, que é aquela Rousseff que chegou a cortar as armas para a Ucrânia, mas já foi resolvido esse problema, as armas já estão indo para a Ucrânia de novo, já acabou esse problema, né? Então, o cara é amigo da família Trump, é um expoente no MAGA, no governo MAGA, lá, faça a América grande de novo. Então, ela é da nossa turma. Quer dizer que ela vai agir para prejudicar o Brasil? Não, não. Ela vai agir para ser honesta, para tratar as coisas de forma honesta, para não prejudicar o Bolsonaro, para atender essa classe de merda, o empresariado tupiniquim, a elite aristocrática socialista aqui do Brasil, né? Então, isso é uma ótima notícia para a gente. Isso se soma a um outro banco de investimento, o BID, que o Ilan Goldfan, ele era da equipe do Paulo Guedes, também no governo Bolsonaro, e foi colocado pelo Bolsonaro como presidente do BID. É o primeiro brasileiro no cargo de presidente do BID. E ele fica até 2027 lá no BID. Ele foi empossado em 2022 e fica até 2027. De novo, eu não estou dizendo que ele é um bolsonarista no sentido de que vai fazer as coisas. Quem faz esse negócio por vingança e coisa e tal é o PT, né? O PSDB. A gente não faz desse jeito a coisa. O cara é um economista competente, ele é ligado ao Paulo Guedes, ele vai tomar as melhores decisões possíveis. O ponto importante é, ele não é lulista. Ele não está cooptado por essa elite que quer destruir o Bolsonaro a qualquer custo e coisa e tal. Não, ele vai ficar neutro nisso daí. E qualquer pessoa que fique neutro nessa história percebe a perseguição contra Bolsonaro, contra os bolsonaristas. Não precisa ser a favor de Bolsonaro para perceber isso, basta ser neutro. É só a bolhazinha da esquerda, que, né, é lógico, tem ódio de Bolsonaro por vários motivos, e a bolhazinha da isentosfera, que quer tirar Bolsonaro de qualquer jeito, porque senão nunca vai conseguir emplacar a terceira via do sonho delas, né, aquele cavaleiro dourado, aquele político num grande cavalo branco, né, com a espada maravilhosa, ereta, e que vai salvar o Brasil do Bolsonaro e do Lula, e não sei o que lá que esse pessoal fala, né? Então, esse pessoal tá numa bolha e quer destruir Bolsonaro a todo custo e coisa e tal. O Ian Goldfarb não está nessa bolha, né? E aí chega a ser engraçado que o pessoal da esquerda tá reclamando, né? Porque lembra, quem está liderando esse lobby lá nos Estados Unidos contra o Moraes e contra o Lula e coisa e tal é o Eduardo Bolsonaro, junto com o Paulo Figueiredo lá, tem tido muitas reuniões, tem participado de muita coisa por lá. Ninguém questiona que é ele que está na frente dessa coisa toda, inclusive dessas últimas sanções que saíram contra o STF. Mas o senhor ninguém aqui, ó, que é esquerdista, ele fala que a saída pela esquerda, é lógico que é esquerdista, os esquerdistas estão todos chateados, porque diziam que o Eduardo Bolsonaro não era nada. Não, porque o Bananinha não vai fazer nada, só mais 72 horas, hein? Tic-tac, hein? Só mais 72 horas, hein? E agora chegaram a 72 horas, né? Ok, demorou um pouco mais do que 72 horas, mas chegou, né? E aí o pessoal da esquerda agora tá todo dolorido com isso, né? Porque não podem mais sacanear o Eduardo Bolsonaro, chamar ele de insignificante.
Aí o que está dizendo aqui o senhor ninguém? Ao contrário do que o Bolsonaro diz, não é Eduardo o interlocutor dentro da Casa Branca, mas Suzana Guerra, ex-presidente do IBGE, na indigestão de Guedes e hoje indicada a uma vaga no BID. Não é vaga no BID, é vaga no Banco Mundial. Ela já ganhou a vaga, ela já empossou a vaga no Banco Mundial, tá? Trumpista, seu marido é o Brad Colby, número 2 do Departamento de Defesa. Olho nela. Então eles já estão dizendo aqui, ó, a esquerda sabe como é que é, né? Quando fala isso daqui, eles vão pressionar ela, eles vão tentar criticar, vão levantar coisa sobre ela. É típico comportamento da esquerda. Por quê? Porque estão vendo o problema. Ela está tomando conta agora dos empréstimos do Banco Mundial para toda a América Latina, inclusive para o Brasil, né? Tem aqui a Tsuki traz aqui também uma entrevista que o pessoal fica todo chateado aqui, né? Isso aqui é jornalista esquerdista, né? Falando que não, porque é um absurdo, porque ela é próxima do Guedes, é próximo do MAGA, é próximo do Trump, é próximo de Bolsonaro. De novo, ela é uma pessoa isenta, ela é uma economista, ela vai fazer o trabalho dela na melhor das intenções, mas o problema é que a esquerda não quer isso. A esquerda quer alguém que seja aliado deles, que eles possam pressionar, que eles possam obrigar a tentar destruir Bolsonaro mais uma vez, a impor a agenda deles. E isso não vai ter com ela, né? Então aqui ele citou um monte de coisa e a preocupação de que ela pegou a vice-presidência da América Latina. Já pegou, tá? Já está decretado, já é a vice-presidente para a América Latina do Banco Mundial. E o pessoal aqui no final termina com... Chato, hein? É um tisque aqui porque justamente estão ficando cercados, né? Não está ficando cercado porque, de novo, a forma como o bolsonarismo faz é só deixar a coisa isenta. Qualquer pessoa que veja de forma neutra o que está acontecendo no Brasil, percebe que o que está acontecendo no Brasil é perseguição ao Bolsonaro. Obviamente, não tem outra forma de ver isso daí. Mas não deixa de ser uma boa notícia que temos. Olha só que coisa, né? Quem diria que o Bolsonaro, 3 anos depois de ter saído da presidência, ainda está influenciando a política aqui na América Latina e que sim, pode prejudicar as intenções petistas por aqui. No momento que a briga pegar para capar, né, quando o Brasil e os Estados Unidos estão rumando para a ruptura, né? E aí vai entrar as associações internacionais, as grandes organizações internacionais. E eu já falei para vocês que eu não me preocupo com isso, porque o Lula está errado, todo mundo está vendo isso, né? O Lula jogou fora a capacidade dele de atrair as organizações da Europa ao ficar do lado da Rússia na guerra contra a Ucrânia, né? E da mesma forma aqui no BID, na OEA. A OEA foi outro caso, a gente falou sobre a OEA num vídeo há poucos dias atrás. A OEA, o brasileiro era o favorito para ganhar na OEA, nem entrou, eram 3 vagas, entrou a indicada do Trump e entraram 2 caras neutros, né? O cara do Lula, que era esquerdista ao extremo e que era o favorito para ganhar, meu amigo, ficou de fora no final das contas. Por quê? Justamente porque o Brasil está queimado, né? O pessoal está vendo, está queimado de 2 formas. Primeira coisa, ninguém quer comprar briga com os Estados Unidos e com o Trump. Ah, mas o Trump está errado. O Trump pode até estar errado, mas o fato é que comprar briga com ele tem que ter uma preocupação. Até o Putin, cara. O Putin tá cedendo pro Trump aí, pô. Até o Putin tá cedendo pro Trump. Ou seja, não tem como comprar briga direto, né? Agora, outra coisa, quando você olha de forma desapaixonada para o que está acontecendo aqui no Brasil, fica evidente que é mesmo uma perseguição ao Bolsonaro, ou seja, que o Trump está certo e que o STF está errado, que realmente estamos caminhando por uma Venezuela. Muito triste essa situação que a gente está levando, né? Então, no final das contas, é isso daí. Não vai ter muito apoio de organizações internacionais para o Lula, mesmo com essas organizações sendo mais à esquerda, né? E agora ainda corre o risco de perderem financiamento ainda. Vai ficar feio para o PT. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.